Eu preciso ter CRP para poder fazer a psicoterapia, atender como psicoterapeuta? Eu recebo muito essa pergunta, sobretudo dos meus alunos em final da graduação. Eu já até postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu resolvi atualizar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Uma pessoa, para trabalhar como psicoterapeuta, precisa ter o CRP? Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Florinda Amorim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e toda segunda-feira aqui no meu canal eu posto um vídeo falando a respeito da psicologia como profissão. Na prática, isso vai com certeza te ajudar a ser um psicólogo melhor, muito mais bem desenvolvido. Primeiro ponto que é extremamente importante a gente conversar aqui, que você precisa saber, mesmo que você não concorde e que ache isso um absurdo, é que a psicoterapia ela não é restrita ao psicólogo. O trabalho do psicoterapeuta, a profissão psicoterapeuta, sequer é regulamentada. Então, qualquer pessoa, e de fato qualquer pessoa, pode se intitular psicoterapeuta e realizar atendimentos de psicoterapia. Não significa que eu concorde com isso, que eu ache isso legal. Eu só estou te contando qual é a realidade atual do nosso país, dentro do que a gente está conversando aqui a respeito de psicoterapia. Qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta. E quando eu falo qualquer pessoa, é o psicólogo, o psiquiatra, uma pessoa que não tenha nenhuma graduação, qualquer pessoa pode utilizar esse título. Então, partindo dessa ideia, se você é estudante de psicologia nos últimos períodos, se você é um profissional formado em psicologia, mas não tem o CRP ativo, você também pode atender como psicoterapeuta. O que é que você não pode fazer? Você não pode se intitular psicólogo. É psicólogo ou psicóloga aquela pessoa que é formada em psicologia e tem o CRP ativo. Você só pode se intitular psicólogo se você tiver CRP ativo. Então, se você não tem seu CRP, você não pode dizer que você é psicólogo. Você é um psicoterapeuta graduado em psicologia. Se nomeando dessa maneira, você não vai ter nenhum problema judicial, nada nesse sentido, porque você não vai estar exercendo a profissão de maneira ilegal. Então, dentro desses pontos, você pode ser psicoterapeuta, pode atender pessoas em psicoterapia sem pagar o CRP? Pode. Não tem nenhum impedimento legal relacionado a isso. Mas podem haver e existem alguns impedimentos contábeis e alguns impedimentos éticos. Então, quando eu falo para o meu aluno que está no final da graduação ou que ele já terminou a graduação e não deu entrada no CRP, se ele deve ou não deve atender como psicoterapeuta, primeiro, essa resposta não é minha. Eu oriento e é ele quem decide se ele vai ou não vai seguir a partir dessa ideia. Quais são os pontos que eu sempre mostro para eles? Primeiro, dentro dos aspectos éticos, é importante que você deixe isso muito claro. Você não é psicólogo, você é estudante de psicologia ao final do curso ou que você é um psicólogo, é uma pessoa formada em psicologia e que atende como psicoterapeuta. Você não pode utilizar o nome psicólogo. Outro ponto extremamente importante que você precisa saber é que, não tendo o seu CRP ativo, você não pode utilizar de ferramentas que são de uso exclusivo do psicólogo, como, por exemplo, os testes psicológicos. Assim como você também não pode emitir documentos psicológicos. Então, atestado, fazer um relatório psicológico ou fazer qualquer tipo de documento. Você não pode emitir um documento psicológico se você não é um psicólogo. E outra coisa que é muito importante, que às vezes não é pontuado, é que você não pode fazer uma emissão de recibo ou nota fiscal para o seu cliente para abatimento no imposto de renda. Só é válido para essa finalidade esses documentos, recibo e nota fiscal, emitidos por
psicólogos ou psicólogas. Se você não está registrado, você não é um profissional da saúde. Então, a emissão dos seus recibos não tem peso para o seu cliente pegar o pagamento dele, feito para você, e abater do imposto de renda. Se você tem uma clareza grande desse processo, entende quais são os benefícios, quais são os contras, e escolhe, nesse momento, se você vai atender como psicoterapeuta sem CRP ou se você vai dar entrada no seu CRP e atender como um psicólogo prestando psicoterapia. Tem alguma dúvida relacionada a isso? Ficou claro ou ainda tem alguma questão relacionada a esse aspecto? Deixe os seus comentários aqui, as suas dúvidas, que eu vou ter um prazer de poder te responder. Não esquece de deixar o seu like, de encaminhar para alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.